Então, vou apresentar hoje o capítulo 21, capítulo do livro Nosso Lar, e ele se chama Continuando a Conversa. Aqui esse slide eu vou colocar apenas para lembrar da música também, para ter o link registrado. Na verdade, era para ter colocado antes, eu inverti a ordem aqui. Mas acho que antes de começar a falar do meu capítulo especificamente, eu tenho que falar do capítulo anterior. Foi apresentado pela Rose aqui na quarta-feira passada, e ela falou que chamava-se Noções do Lar. E aí, assim, sintetizando para a gente relembrar, era mais ou menos o tema, o papel da mulher e do homem no lar terrestre, Dona Laura explicando a André Luiz a respeito do lar, das relações entre os cônjuges e a importância da instituição família. Né? Aí eu lembro que, em alguns momentos, a relação não é aquilo que deveria ser ideal, as relações que são importantes para a família, para a sociedade, para o crescimento e evolução espiritual de cada um, ainda tendem muito a desejar aqui na Terra. E aí o capítulo, ele continua essa conversa entre os dois, Dona Laura e André Luiz. E o tema principal do capítulo, na verdade são dois temas principais, dois assuntos que ele toca. Primeiro a liberdade, depois lembrança de vidas passadas. Como isso se dá no mundo espiritual? Propriedade. A propriedade e depois a lembrança de vidas passadas. Como isso se dá no mundo espiritual? Como funciona a propriedade? Como é a lembrança das vidas espirituais, das vidas passadas, das vivências aqui na Terra? Então, no primeiro momento, André ele diz que esses assuntos dispersam muito sua atenção, ele demonstra preocupação, está sendo curioso, que é mesmo gozado. Aí ele está falando dos assuntos anteriores, que ainda não tocou nesses assuntos de propriedade e lembrança de vidas passadas. Então, o assunto que ele estava se referindo é o assunto do lar, noções do lar, da família, da relação dos cônjuges, etc. Aí Dona Laura tranquiliza dizendo que ela não tem condições de ensiná-la, mas está apenas informando. Provavelmente por ter mais experiência, ela tem condições de informar, apenas isso. E eu achei uma atitude de humildade dela, de dizer, olha, eu não estou aqui para ser sua professora, eu não sou superior a você. Eu apenas tenho mais tempo de casa e por isso eu posso te informar de algumas coisas que você ainda não sabe. Aí André Luiz ele pergunta como é o problema da propriedade e também se a casa onde a família mora é dela, se ela adquiriu, como é que foi. Porque aqui na Terra sempre é um problema, né? A gente pensar a propriedade sempre é um problema, principalmente questões de herança, de inventário, etc. Como que se dá esse problema lá? Aí Dona Laura responde, tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. É importante saber isso. Nunca que ela é absoluta, nem estando aqui na Terra, nem no plano espiritual. Porque ela seria absoluta se fosse para sempre. Mas, na verdade, a única propriedade absoluta é a de Deus, que controla tudo, que está acima de tudo. A nossa ela vai ser sempre relativa, passageira, dependendo das circunstâncias, etc. E outro também aspecto importante é o trabalho. Para se conquistar é preciso trabalho. O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos à custa de esforço e dedicação. Essas duas palavras aqui muito relevantes também. Então é preciso esforço e dedicação. Trabalho. As construções em geral representam o patrimônio comum, sob o controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30 mil bônus horas, o que se pode conseguir com tempo de serviço. Então a resposta dela a ele, em síntese, a propriedade é relativa, é obtida com horas de trabalho, por esforço e dedicação, um lar, nunca mais que um, quer dizer, não existem privilégios, ninguém pode acumular bens. E outro aspecto importante é o tempo. Não basta só o serviço, é preciso que ele seja constante. O esforço e a dedicação constante. Mais de 10 anos, com 30 mil horas, 8 horas por dia. O engenheiro já calculou. Já calculou, Eu não cheguei a fazer esse cálculo, não. Eu não cheguei a pensar nisso. Domingo, feriado, tudo direto. Né? Tudo direto. E lá um emprego do governador não vale mais que o emprego Não, é hora. do jardineiro. A hora é a mesma para todo mundo. E eu vou fazer mais alguns comentários no próximo slide. E o principal é que a conclusão
conclusão é que o trabalho ele persiste após a morte do corpo físico. Apesar de algumas pessoas, algumas religiões, tem aquela frase, descansa em paz, mas na verdade não tem descanso em lugar nenhum, nem aqui, nem lá, em lugar nenhum. É sempre trabalho. Ainda bem que não, né? É isso, eu vou continuar falando disso. Por quê? Por que o trabalho ele vai continuar tanto aqui, como lá, como em qualquer lugar? Porque ele é uma ferramenta para a nossa evolução, tanto moral quanto espiritual. Então por isso ele é necessário, seja em que dimensão for, ou aqui, ou lá, em qualquer outra. E outro aspecto interessante que eu acabei de falar também é que não existem os privilégios. Porque eu até cheguei a ver isso, estudos que eu, nas minhas pesquisas, que diziam que essa descrição de propriedade ela estava muito parecida ou até semelhante ao comunismo, que estava pregando o comunismo isso daí. Eu vi alguns estudos que diziam isso. E lendo assim, cuidadosamente, eu até cheguei a pensar nisso também. Porque patrimônio é comum, então daí vem a palavra. Controle da governadoria, só um pode ter, cada família só pode ter um, não pode ter mais, então não pode acumular. Mas eu acho que a grande diferença está nisso aqui, ó, que não existem privilégios. Que o governador é o que mais trabalha, tem um outro capítulo que fala isso. Infelizmente aqui não é assim, né? Então, Ô Bruno, mas há uns 4 capítulos atrás, ele conta que a história daquela mulher que não quis trabalhar. sim. Quantas horas a senhora tem? Então ela já tinha 6 anos que estava lá, tinha 300 bônus horas. Muito interessante isso. Aí o engenheiro vai falar, mas aí ela não trabalhou, ela comia e dormia. Exatamente, muito interessante isso. Porque não só a questão da propriedade da casa, mas também, né, outros direitos, que às vezes ela poderia ter, acho que ela pediu foi o direito de visitar a família, se não me engano, mas ela precisava ter mais bônus horas de trabalho, mais horas de trabalho para poder ter esse direito. Então os direitos dependiam disso aí também, de esforço, dedicação e tempo de trabalho. Muito interessante. Ao final do livro também o André Luiz vai conseguir alguns direitos. Inclusive visitar a família através das horas de trabalho, dedicação, esforço. Não perca. Exato. Muito bem lembrado. Eu trouxe uma frase aqui de Voltaire, e por que o trabalho também ele serve como ferramenta para a nossa evolução espiritual? Porque ele nos poupa de 3 grandes males: o tédio, o vício e a necessidade. É como diz o ditado, né? A cabeça vazia e oficina do mal. Então é preciso que tenhamos uma ocupação, e como o trabalho é uma bênção realmente, seja em que dimensão for, na dimensão física ou na dimensão espiritual. Ele é uma ocupação, ele nos faz sentir útil, e ele nos dá tanto valores físicos quanto espirituais, seja em que dimensão for. E continuando o diálogo, André Luiz ele pergunta a Dona Laura se ela lembrou do passado, assim, quando chegou no mundo espiritual, assim, imediatamente, ou foi aos poucos, foi gradativamente? Ela responde a ele: esperei antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos no ciclo da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. Quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e que, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio moral. Então, o que ela está dizendo aqui, que no momento que nos despojamos, normalmente, a maioria, nós vamos manter as impressões físicas, vamos manter ligados à nossa inferioridade e ao mundo material. Então, por isso, é muito difícil buscar esse equilíbrio necessário para recordar as reminiscências do passado, edificando. Porque é preciso uma preparação, é preciso que sejamos seguros de nós mesmos, que a alma esteja segura de si. Se não houver preparação, ela vai entrar no desequilíbrio e na loucura. Isso não vai ser benéfico para ela nem para ninguém. Então, por isso é necessário uma preparação, uma permissão da espiritualidade superior para que ela se recorde e ela comece a recordar gradativamente, à medida que ela vai se despojando dessas escamas da inferioridade.
Ô Bruno, só uma observação, Sim. esse finalzinho que você colocou, né, que pode levar ao desequilíbrio e à loucura. Sim. Eu já vi várias pesquisas, assim, entrevista, quando pergunta assim, o que você acha que você foi na vida passada? Aí o povo fala assim, eu acho que eu fui Cleópatra, eu acho que eu fui a rainha de França, né? Então, às vezes a gente se acha, né, nesse processo. E às vezes quando a pessoa vai se recordar, insiste, às vezes até com a espiritualidade amiga, e se recorda de alguns fatos, e vê que ela não é aquela imagem idealizada que fez de si mesma, então aí é por isso que existe o desequilíbrio, né? E às vezes a loucura, porque é claro, a gente se tem alta conta mesmo, isso é natural, mas encarar o que você foi, o que você fez, é um processo inclusive que a espiritualidade lidera com muito cuidado, muito carinho em cada caso. Eu acho que tem a questão da vaidade, do ego, de nós mesmos, e isso que você falou aí, você escama da inferioridade. Então, eu preciso descamar dessa inferioridade para estar preparado para receber a verdade. Por isso que o esquecimento é uma bênção para nós. E provavelmente eu não estou preparado hoje para saber toda a verdade sobre mim mesmo. Se eu souber toda a verdade, eu também tendo ao desequilíbrio e à loucura. Se eu descobrir que eu fui uma vítima, eu vou entrar em depressão. Se eu descobrir que eu fui um assassino, eu vou entrar em depressão também. E aí ela continua o diálogo, explicando a André Luiz que Dona Laura e o marido, Ricardo, depois vai falar dele, tiveram essa permissão para ler as anotações feitas pelo Ministério do Esclarecimento sobre as vidas passadas na Terra nos últimos 300 anos. Então André, mais uma vez, pergunta, a leitura dessas anotações foi suficiente ou não? É preciso algo mais? E aí ela responde a eles, dizendo que, eu vou falar aqui mais rápido um pouquinho, o tempo já está meio em cima. A leitura ela apenas informa que é preciso um pouco mais, que eles fizeram neles operações psíquicas, passos no cérebro, que aos poucos eles foram relembrando essas vidas passadas, e aí eles se tornaram senhores de 300 anos de memória integral. E, estando preparados, é que eles viram quão grande é o débito deles ainda com a humanidade, a necessidade de voltar aqui para resgatar parte desses débitos. Então, depois de estarem preparados, eles conseguiram receber essa informação e usar como forma de motivação para melhorar, para evoluir. Isso que é importante, é isso que ela destacou para ele também no último slide. Mas em síntese disso tudo aqui, a pergunta dele e a resposta, ele fala principalmente do despertar no mundo espiritual, em que o estado de perturbação ele normalmente acontece com a maioria das almas. Em raros casos, raras exceções, você pode dizer assim, o caso de Madre Teresa de Calcutá, que saiu do corpo e já foi trabalhar. Eu acho que tem Bezerra de Menezes, que cortou o próprio cordão que ligava o perispírito ao corpo físico. Com raras exceções, ela leva um estado de perturbação para a maioria dos seres encarnados. E que esse estado de perturbação ele depende de duas circunstâncias. De circunstâncias do desencarne, muitas vezes um acidente ou às vezes uma morte trágica leva a uma circunstância de maior confusão, de maior perturbação no espírito, e também o grau de apego material nutrido no mundo físico. Quanto maior esse grau de apego, maior a perturbação e mais difícil vai ser para o espírito lidar com a nova realidade e recordar aquilo que ele fez no passado. E isso, e ela falou também que a consciência, de qualquer maneira, ela vai ser retomada lentamente, vão vir algumas lembranças, e gradativamente, com a permissão da espiritualidade, quando o espírito já estiver preparado para receber aquela verdade, ou parte da verdade, nem ela como Ricardo tiveram permissão de receber tudo. Eles receberam o limite daquilo que eles eram capazes de suportar. E, então assim cada espírito vai entrando em contato com sua história, que se perdeu no tempo, nas incontáveis vivências. Então exige preparação, equilíbrio, e o processo é lento e gradual, como a nossa evolução. Aí André Luiz, ele, curioso como sempre, pergunta para o Ricardo, que era o marido de Dona Laura, dizendo que gostaria muito de conhecê-lo. Aí ela diz para ele que, em vista das observações referentes ao passado, eles combinaram um novo encontro nas esferas da crosta, que eles têm muito trabalho, muito trabalho. Ricardo partiu há 3 anos,
quanto a ela seguirá em breves dias. Está aguardando apenas a chegada de Teresa, que é a mãe da Heloísa, que é a sobrinha que está morando com ela. Que em alguns capítulos anteriores ela estava indo um pouco com alguma perturbação espiritual, com ciúme do noivo, coisas terrenas, ainda bastante ligada ao mundo físico, ao mundo da terra. E aqui eu marquei duas palavras, um novo encontro, que apesar deles estarem um em dimensão, o outro na outra, eles permanecem ligados espiritualmente. Isso acontece conosco e com as almas que nos são afim também. E que essa vida, seja num plano ou no outro, são sempre assim, desencontros, reencontros, novos encontros sempre. E a palavrinha-chave desse capítulo que eu achei, trabalho, muito trabalho. Quer dizer, seja onde for, há sempre muito trabalho para crescer, para evoluir, para... enfim, é isso. E aí, já no final do capítulo, no último parágrafo, Dona Laura ela fala do desencarne de sua filha Teresa, que está próximo. A mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista de seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará de tratamentos da regeneração. Aí depois que eu li isso, eu pensei assim, eu comecei a me fazer uma pergunta. Assim, antes de passar para ela, eu vou até perguntar aqui se o pessoal veio na última palestra do Gilberto, que a pergunta que me veio tem muito a ver com isso. Todo mundo estava na quarta passada ou não? Tem pessoas que não estavam. Porque o Gilberto não está aí hoje, mas é bom que ele não esteja, porque senão ele já sabe a resposta. É no YouTube, viu, gente? Mas enfim, a pergunta que me veio é essa. Teresa, ela ficou pouco tempo no umbral, mas teve um motivo, e ele falou que foi por causa do sofrimento dela. Mas será que foi só porque ela sofreu que ela não vai precisar passar no umbral, assim? É por isso que eu perguntei, tem muito a ver com o que foi falado na semana passada também. Em relação a isso, eu queria saber a opinião de alguém, se alguém tem alguma opinião a esse respeito. Eu acho que é pela evolução dela, né? É, também, mas mais do que isso. Uma coisa está ligada à outra, a evolução também, mas alguma coisa mais específica. Ela aceitou o negociamento, não ficou combatendo. E é isso. Ela se entregou. Isso, a Valda aí se entregou, exatamente. É isso mesmo. Bom, então é isso, acho que a Valda ela respondeu bem aí, mas é porque o Gilberto ele falou aqui na palestra na quarta-feira que há diversas formas de sofrer, por isso que eu lembrei dele. Tem pessoas que sofrem e ficam deprimidas, tristes, não conseguem seguir em frente, outras sofrem, se revoltam e enchem o coração de ódio, de amargura e também não conseguem evoluir. Mas tem outras que sofrem e aceitam sem revoltas, com resignação. Então foi por isso. Porque ela aceitou esse sofrimento com resignação. Ela fez como Cristo, ela aceitou a cruz que estava para ela. Então é essa a lição para nós, é aceitarmos a cruz na nossa vida, com resignação, sem revoltas. Porque só quem aceita a sua cruz com resignação é capaz de evoluir na escala de valores espirituais. E aí por isso, porque ela conseguiu aceitar, evoluir na escala de valores, e a passagem dela foi rápida, porque ela foi vítima de uma doença e precisava um pouco expurgar essas energias negativas relacionadas a essa doença. Para então ela poder se equilibrar e depois entrar em nosso lar e seguir a trajetória dela, de tratamento, de libertação e de evolução. Eu acho que esse é o último capítulo. O capítulo é bem curtinho, também não tem mais muitas considerações a fazer, mas se vocês tiverem mais algum comentário, mais alguma dúvida, nós temos mais alguns minutinhos aí para comentar a respeito. Bruno, só comentando o seguinte, que as pessoas que estão lendo esse livro, como você está lendo, é observar que o André Luiz fala muito em trabalho. Dona Laura renova a questão de trabalho, quer dizer, não é todo tipo de trabalho que você faz é recompensado, do outro é recompensado aqui na Terra, porque você une o teu passado com o teu presente para prever o teu futuro. Quer dizer, então o teu passado te cobra, o presente você paga para melhorar no futuro, é o que acontece com isso aí. Eu te falo, todas as vezes ele faz trabalho, bônus hora, como vai vir logo a seguir, depois bônus hora, o que é,
Por que nós temos isso? É muito esse livro fala muito de trabalho espiritual, trabalho que nós, eu perco muito tempo, eu quase não atuo em nenhum deles. Estou perdendo meu tempo aqui na Terra sem me dedicar a um trabalho, a uma hora que queira. Como diz o rapaz ali, eu não tenho nem um bônus hora ainda. Lá eu vou ficar no umbral e eu não vou poder passar direto igual Tereza, porque eu não tenho bônus hora para pagar para o capeta. Aqui, Eu acho que não só o trabalho lá no mundo espiritual, mas o trabalho feito por cada um aqui, por mais simples que seja, é um trabalho também espiritual. É um trabalho de resgate, de conquista, de aprendizado, todo trabalho. Por isso que todo trabalho é digno, todo trabalho lá é valorizado, seja ele qual for. O importante é a dedicação, o empenho, o esforço. E é a lei do universo, é plantar e colher. Sempre. Se alguém tiver mais alguma querer ver a matar o trabalho que ela faz aqui, não tem. Mas quando são aquelas festas lá no São Benedito, naquele centro, o trabalho de juntar, de conseguir, é brinquedo, é comida, é tudo para ajudar os irmãos de lá, que é tudo esse trabalho. A Madá se empenha nisso. Não sou eu. Pô, você. E nós, às vezes, damos alguma coisa, mas se dá é um desprendimento do bem de você querer dar uma caridade, mas o que ela faz de estar batalhando em cima, esse é um tipo de trabalho que eles olham, que eles nos dão bônus horas por isso. Eu acho que cada um a seu tempo dá a sua contribuição de acordo com aquilo que tem também. Com certeza. Eu também não posso exigir de mim aquilo que eu não tenho nesse momento. É como está falando, a evolução ela é lenta, gradual, a consciência é lenta, gradual. Então, o meu desprendimento, o meu trabalho, ele vai ser também da mesma forma, seja a caridade física, seja a caridade espiritual. Porque a caridade também não está só nisso de dar coisa física, está às vezes muito mais de dar um carinho, dar um sorriso, dar um apoio, uma conversa. Isso também é um trabalho, sem dúvida. Eu agradeço a atenção de todos.